Nós estamos tendo vários lapsos de... Você traz um copo d'água? Estava sendo justamente explicado como sem a misericórdia de Krishna, mesmo aquele que tem desejos fruitivos, né, neste mundo material, por que Prabhupada usa esse adjetivo fruitivo, desejo fruitivo? Porque o desejo fruitivo é o desejo que parte do coração de alguém ou da consciência de alguém que quer ter algo em troca, que quer ter satisfação no plano sensorial, no plano mental, no plano intelectual e no plano egóico. Então esse é o desejo fruitivo. E tem também o desejo frutífero. O desejo frutífero é o desejo que está ligado a... O desejo que está ligado a prema. Né? O desejo fruitivo, ele é contrário ao interesse da diva. E o desejo frutífero, ele é frutífero porque o fruto que ele dá é prema. Prema fala. Para repetir a resposta, porque caiu na hora. A resposta à pergunta. Então a resposta foi que os dois elementos são importantes. Os dois elementos fazem parte da purificação do sadhaka. O esforço que ele faz de todo dia cantar o santo nome, cantar os seus mantras, fazer seva, e a presença do sadhu definido como um Vaishnava que está tendo experiência no processo da consciência de Krishna, de tal maneira que ele pode lançar no nosso coração vamos dizer assim, ele pode lançar no nosso coração, borrifar a misericórdia de Krishna no nosso coração. Uma vez eu vi Gurudev falando que o Guru ele pode fazer o discípulo avançar só através da sua misericórdia, mas se o discípulo não praticar essa misericórdia, ela não irá se manifestar tanto quanto ela se manifestaria. Né? Muito bem lembrado. Quando a Ikasha Prabhu levantou uma questão interessante, assim, porque se você estuda sobre os diferentes Siddha Purushas, ou seja, quer dizer, diferentes sadhakas que alcançaram Siddha, a perfeição, Siddha Swarupa, Siddha Deha, você vai ver que sempre eles vão falar de 3 categorias, né? Os Shastras vão falar de Sadhana Siddha, Kripa Siddha e Nitya Siddha. São 3 categorias de sadhakas. O Nitya Siddha, ele é um companheiro eterno de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. E ele não aparece neste mundo material, ele na verdade vem do plano transcendental, ele aparece nesse mundo material para dar a misericórdia de Krishna. Esse é o Nitya Siddha. De alguma maneira, ele vai estar atuando nesse mundo material como um instrumento da misericórdia de Krishna. E ele pratica sadhana e bhajan como parte do seu sadachara, do seu esquema de exemplos para a sociedade humana. Ele é eternamente perfeito. Ele tem um relacionamento, assim, eu estava lendo o Gurudev falando sobre isso no Brihad Bhagavatamrita, que eu estou lendo já numa fase posterior a quem está lendo. O Gurudev fala assim, a gente não tem como imaginar o poder de um Vaishnava puro, especialmente quando a gente fala dos Bijabasis. Os Bijabasis, eles podem fazer qualquer coisa para satisfazer Krishna. Aí você vai encontrar centenas de exemplos no Shastra de Bijabasis que se expandem para nascer onde Krishna está, muitas vezes para nascer onde Krishna está em outro nível de lila, não Braja Lila, só para poder servir a Krishna.
E claro que o exemplo máximo de tudo que a gente fala sempre é quem? O exemplo máximo de tudo que a gente fala é Shrimati Radhika, né? Ela é Swarupa Rupini, ela é Swarupa Shakti Rupini. Ela é a personificação da energia transcendental de Krishna, da energia interna de Krishna. E ela, para satisfazer a Krishna, ela se manifesta de ilimitadas maneiras. Ilimitadas maneiras. Né? Sita Devi, Lakshmi Devi, né? Maya Devi, ilimitadas maneiras. Manjaris, Chandravali, né? Yashoda Maya, né? Mas Shrimati Radhika é um assunto assim que, se a gente for entrar no assunto a gente não vai conseguir terminar de ler ou de falar sobre os anatas. Então, vê se está todo mundo acompanhando, se alguém tem alguma pergunta até aqui. Então nós vimos as 4 subdivisões de Swarupa Brahma, né? Vimos todas? Peraí, deixa eu ver aqui. Então, da mesma forma que nós temos ilusão em relação à nossa própria identidade espiritual, nós temos ilusão em relação à identidade espiritual de Krishna, e isso eu acho que eu comentei a respeito, é óbvio na sociedade humana contemporânea. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é um monte de coisa. Mas todo mundo sabe quem é Deus, né? Isso é Kali Yuga. Aí o terceiro tipo é Sadhya Sadhana Tattva Brahma. É ter ilusão quanto a essa verdade pura e transcendental da meta espiritual perfeita a ser alcançada e o processo perfeito para alcançá-la. Então também na nossa sangha, também entre os sadhakas que estão dando os primeiros passos. Não, meu sadhana, Gurudeva falou que eu tenho que cantar não sei quantas voltas, que eu tenho que cantar Anik, ou meus mantras, Diksha mantras de tal maneira. Não, mas eu vou... ele falou que eu tenho que cantar em voz alta, mas eu li não sei onde que eu posso cantar só na mente. Né? Mas aí Gurudeva, no mesmo lugar que ele falou que você pode, uma das formas de fazer japa é só na mente, ele fala que esse processo de japa é só para as pessoas que estão num estágio elevado de consciência de Krishna. Porque se você, no seu estágio neófito de consciência de Krishna, fica cantando só na mente, você vai estar cometendo muito mais ofensa ao santo nome do que você cometeria se estivesse cantando em voz alta. Né? Então isso é uma ilusão quanto ao processo. Né? Gurudeva, eu também posso disponibilizar para vocês um texto que eu criei até em homenagem ao nosso querido Vishnu Swami Prabhu, sobre Gurudeva ensinando como você deve cantar o santo nome, qual deve ser a sua atitude, em que você deve meditar. Então, se vocês cobrarem, eu posso passar para vocês esse néctar supremo de Gurudeva explicando Nama Bhajana, como adorar Krishna através do cantar do santo nome. E depois a outra ilusão é a ilusão, a gente acha que Maya é Krishna e que Krishna é Maya. Né? Que às vezes, por exemplo, alguém se apaixona, um devoto se apaixona por uma devota e fala assim, misericórdia de Krishna, estou apaixonado. Isso chama-se Maya Tattva Brahma. Né? Que facere. Ela é uma princesa, ele é um príncipe. Talvez ele seja um devoto puro. Maya Tattva Brahma. Aí a segunda categoria, que é subdividida em 4, chama-se Trishna, Asat Trishna, correndo atrás do prazer dos sentidos. Primeira categoria são os
muitos variados desejos de fruto material neste mundo onde nós estamos aqui, neste plano. Essa letra A quer dizer este plano, sistema planetário intermediário, né? É como o Gurudev também fala assim, a diva ela é muito pequena, ela é infinitesimal, mas ela estando condicionada, ela como Bada Diva, ela tem uma capacidade de gerar desejos ilimitados, né? Então essa é o primeiro anata, né? Esses desejos ilimitados todos borbulhando no coração, e ela, por uma inimaginável boa fortuna, está na frente de Gurudeva, e Gurudeva está falando, ela está pensando, quero sorvete, quero ver o meu marido, como será que meu filho está, quero ganhar na loteria, porque se eu ganhar na loteria, de repente eu posso ir para a Índia ver Gurudeva, né? Desejos de desfrute material. Aí depois, a segunda categoria, desejos de desfrute em Swarga Loka, né? Quero ir para os planetas celestiais. Eu estava lendo no Srimad Bhagavatam, tem uma descrição dos planetas celestiais, né? Os jardins dos planetas celestiais são lindíssimos, né? Mas se você ler a história de Gopakumar, você vai ver que ele chegou nos planetas celestiais e ele montou um bhajan kuti para ele não ia nos jardins. E aí os habitantes dos planetas celestiais, os devas, eles ficaram assim, meu Deus do céu, ele deve ser uma pessoa muito especial, porque enquanto a gente está aqui desfrutando a 1000 por hora, porque aqui não há nenhum tipo de doença, o corpo não envelhece, né? Enquanto nós estamos aqui desfrutando a 1000 por hora, ele está fazendo o seu mantra bhajan, está cantando o seu Gopal mantra. E ele se torna tão querido dos devas, que Indra, naquela mesma época, Indra, ele fica com o desejo, a Satrishna, de desfrutar da esposa de um grande Rishi. E o Rishi fica sabendo e começa a perseguir Indra por todos os sistemas planetários. E Indra se esconde, tem que se esconder num lugar lá, meio que Brahmaji sabe que está escondido, mas se o Rishi passa lá, ele fala assim, Indra, não vejo, tem um tempão que eu não vejo aqui, ele costuma me visitar, mas está meio sumido. E aí, quando isso acontece, como os planetas celestiais ficam sem o seu Deva, né, o seu líder, eles colocam Gopakumar como Indraji, né? Tanto que eles respeitam, de que ele vem, esse pode ser o nosso líder. Ele vai fazer alguma coisa que ainda não consegue fazer por causa da sua vontade de desfrutar da esposa dos outros. Então esse é o segundo, que está lá no coração, né? Você ouve, às vezes o Maharaj dá um Harikatha sobre Swarga Loka, aí ele fala assim, e se fosse para vocês? Se oferecesse para vocês, vocês iam negar? Aí os devotos olham assim, né? Um fica olhando para o outro assim, aí ele fala assim, não, examina o coração, examina o coração e responda. De repente aparece um devo num daqueles aeroplanos celestiais e convida você para ir para os planetas celestiais e tem uma Devi do lado e ele diz, essa aqui pode ser a sua esposa nos planetas celestiais. Ou tem um Deva do lado e fala para a devotinha, esse aqui pode ser o seu esposo nos planetas celestiais. Examina o seu coração para você ver, né? Então isso é o segundo tipo o primeiro é Tucha, né? Ah não, esses aí não tem uma denominação, pelo menos não aparece no livro. O terceiro são aqueles desejos de conquistar os siddhis, né? Asta siddhi, né? Ser maior do que o maior, menor do que o menor, poder tocar com o dedo na lua, se expandir 8 vezes e assim por diante, né? São os Asta siddhis. Esses desejos são muito comuns entre alguns devotos também, né? Eu estou falando da austeridade aqui, porque eu quero ter o desejo de ver Srila Gurudeva onde quer que eu esteja. Que fátia. Então, muito sutil, isso aí é muito sutil, esse desejo de conquistar esses siddhis é muito sutil.
Ainda mais as joias, divinas joias de Kuvera. Padma, Mahapadma, Shankha, Makara, Kachapa, Mukunda, Kunda, Nila e Kaiva. Né? Para você ter esses desejos, você tem que estar numa posição de ser um karma, um karma kandi muito refinado. Né? Um yogi, um karma kandi. E o último desejo é o famoso mukti, o desejo de se libertar desse mundo material terrível. Então esses são os desejos, né? Como é que é o nome genérico? Está em cima. Ashatrishna. Claro, Asatrishna. O primeiro nome genérico é Swarupa Brahma e o segundo nome genérico é Asatrishna. Agora, o terceiro nome genérico é Aparadha. Aí você tem 3 categorias: ofensas ao próprio Krishna, como Shishupal, né? Outros demônios ofenderam ao próprio Krishna, né? O segundo tipo de ofensa são as ofensas ao santo nome, né? Krishna Nama, as 10 ofensas. O terceiro tipo de ofensa são a forma de Krishna como Thakuraji. Shri Swarupa, Shri Krishna Swarupa Aparada. E a outra ofensa são as ofensas às Stadiya Titkana Divas. Elas têm chit, as divas, elas têm conhecimento, elas têm consciência, chit. Mas elas são kana, elas são partículas infinitesimais. Mas elas são tadiya. Elas pertencem a Krishna. Detalhe muito importante. Então, diva aparada, muito, né? Você sair exterminando os seres vivos desnecessariamente. Né? Ou você não tolerar. Você está na Índia, tem aqueles 300 milhões de pernilongos e não sei quantos outros animais, e você traz do seu país um super duper veneno contra todo tipo de inseto, você fica o tempo todo. Né? Ou então você está em Vrindavana, você está em Nova York, você está no Rio de Janeiro, você está em Fortaleza e você passa por uma pessoa na rua e você faz uma piada daquela pessoa porque aquela pessoa tem alguma coisa no corpo que é engraçada. Isso é diva aparada. É como aquela história que Gurudeva conta no como é que é? Segredos do Eu Encoberto. Eu acho que é no Segredos do Eu Encoberto que ele fala do Astavakra Rishi. Ele é um Rishi super duper puro, mas o corpo dele tem uma deformação em 8 partes. Então quando ele anda é realmente engraçado. Pode ser muito engraçado. Né? É claro que no caso dele é uma ofensa muito mais séria, né? Vamos dizer assim, né? Do que você ofender aos seres vivos todos que estão à sua volta. Prabhupada diz no 4º canto, quando Dhruva Maharaj, depois que ele já teve Darshana de Krishna, de Vishnu, e ele se torna o imperador do universo inteiro por 36 mil anos, tem um momento que o irmão dele, Bharat, né? O irmão dele é morto pela picada de uma serpente. Né? O irmão de Dhruva Maharaj. E Dhruva Maharaj ele entra num estado de ódio, de fúria tão grande que ele começa a fazer um jagya, um sacrifício, para eliminar todas as serpentes do universo. Aí tem uma pintura assim que é bem assim, chocante, né? Uma pintura que está nesse Bhagavatam mostra as serpentes sendo assim irremediavelmente puxadas para dentro da fogueira que está queimando todas as serpentes. Aí, eu não me lembro se é Narada Muni ou Brahmaji, eu acho que é o próprio Brahmaji, no caso. Ele vem pregar para Dhruva Maharaj. Ele fala assim, olha, você não pode fazer isso. Né? Krishna, ele é o senhor do destino de todos os seres vivos. Então, se o seu irmão morreu pela picada,
de uma serpente, você não pode se vingar dessa serpente matando todas as serpentes do mundo. Você não, na verdade, você não pode nem se vingar. Porque se você se vingar, você vai estar gerando karma. Né? E se você gera karma, você fica preso ao mundo material. E se você fica preso ao mundo material, você vai ter desejos materiais. E se você tiver desejos materiais, o que Srila Bhaktivinoda Thakur fala? Os desejos materiais são produtores da morte. Você vai ter que nascer, morrer nesse mundo material. Então esse é o quarto tipo de ofensa que é descrito aqui como anartha. E fechando com chave de ouro, ainda não fechando com chave de ouro, tem outros quatro subtipos de anarthas, que são, como é que é o nome genérico? Número 4, tá lá. Hridaya Durlabha, Hridaya Durbhalya, que são os anarthas que indicam a fraqueza do coração da alma condicionada. O primeiro chama-se Tucha Asakti. Esse agora tá certo. Tucha Asakti, apego a coisas inúteis. Isso promove uma fraqueza no coração. Você de repente tem apego a alguma coisa inútil. Como as crianças, às vezes, têm pequenininhas, elas têm apego a um determinado cobertorzinho que elas colocam assim na mão e ficam cheirando e chupam um dedinho. É só assim que elas dormem, né? E se elas estão muito tristes, ou estão cansadas, elas pegam um cobertorzinho. Né? É coisa de criança. Apego a coisas inúteis. Atyahara prayasascha, né? Assim, Rupa Goswami fala, Atyahara. Se se apegar em demasia a coisas que não são úteis para o seu, não são favoráveis para Bhakti. Depois, Kutinati, que é o comportamento enganoso. Comportamento enganoso. Você está praticando Bhakti, mas você está ainda assim fazendo coisas que são perversas ou está fazendo o que é proibido. Kutinati. Aí ele fala, Gurudeva explica que Ku-Kau não é uma palavra feia só em português, mas também em sânscrito, né? Você fala Ku-Karma, toda vez que você fala Ku em sânscrito, o negócio é feio. É ruim ou é do mal, da parte do mal, não é da parte do bem, né? E na, nesse caso, é aquilo que é proibido, nessa expressão Kutinati, né? Então esse é outro anartha. A gente, de repente, não mais que de repente, está praticando Bhakti, mas porque a Bhakti não está madura, a gente faz uma coisa perversa com algum ser vivo, com a gente mesmo, com uma pessoa que a gente quer bem, ou a gente faz algo que é proibido. Né? Aí o outro é Matsarya, inveja, né? Como tem naquela canção de Srinivasacharya sobre os 6 Goswamis, a canção diz Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo. Não. Nirmatsaram Pujito. Não. Krishna Kirtana Gananatana Paro Primamritam Bonidi Dira Jana Priyopi Akaro Nirmatsaro Pujito. Eu acho que é isso. Então essa canção está dizendo por que os Goswamis são tão importantes para nós e para todos os seres vivos, porque eles são Nirmatsaro, eles não têm Matsarya. Toda vez que eles se aproximam de alguém, eles estão dando prema. Né? Pode ser a pessoa, como o próprio Haridas Thakur, naquela história que ele é arrastado ao longo de 22 mercados na Bengala, e se você for a Bengala, você vai ver que existe uma distância entre cada um desses mercados, uma certa distância. Ele, quando o muçulmano que estava açoitando o corpo dele até ele, assim, que nenhuma outra pessoa poderia aguentar, nenhum ser humano normal poderia aguentar, ele já estava cansado, esse soldado, ele falou assim, mas você não morre, já não aguento mais, você não morre, por que você não morre? Se você não morrer, o Nawab, o governador muçulmano, vai pegar no meu pé, ele pode até me colocar preso.
O Kasi, né? Porque tem o Nawab e o Kasi. O Nawab o Kasi é o delegado e o Nawab é o governador. Confere aí. São sempre dois personagens que administram, né? Mas enfim, aí ele... Aí Haridas Thakur fala assim, mas se você tivesse me falado isso antes, já teria morrido. Era só você ter me pedido. Por que você está fazendo esse drama todo? Aí... Exemplo de Arjuna também. Oi? Exemplo de Arjuna. Exemplo de Arjuna. Qual é o exemplo de Arjuna? Ele não tem inveja de Krishna, você pode ficar atrás lançando flechas. Isso, com certeza. Ele pode ficar lançando flechas atrás de Krishna, porque ele não tem inveja de Krishna. Então, Matsarya é outro Anata. Aí o último dessa série é o Swapratishta Lalasa, que é o desejo de conquistar a própria fama ou o próprio prestígio, né, que todos nós conhecemos de longa data. Onde eu estou, eu quero ser famoso. Eu quero ser reconhecido. Mas ele não reconhece o que eu faço. Ele não quer participar comigo do meu selo. Anata, né? É um desejo danado. Ainda tem os anatas extraordinários aqui, os adicionais. Tem mais ainda, tem o Duskrita Uta, o Duskriti Uta, Sukriti Uta e Aparada Uta e Bhakti Uta. São outros anatas adicionais. O Duskriti é como Krishna diz, né? Naman Duskritino Mudha. Não é assim? Maya Parita Jnana. Você está falando daqueles que são Duskritis, ou que realizam atividades pecaminosas. Dus quer dizer aquilo que estraga o kriti, a ação, né? Ele enferruja a ação. Então eles são duskritis. Eles realizam atividades pecaminosas. E esse uta, o resultado dessas atividades pecaminosas que a gente traz de vidas anteriores, são anatas que se referem basicamente aos chamados panchaklesha, né, que são avidya, asmita, raga, dvesha e dura abhinivesha, que são a avidya, a ignorância ou o esquecimento de Krishna. Bem claro, né? Asmita, o falso egoísmo, quando você entra naquela coisa de pensar que tudo gira em torno de você e tudo que gira em torno de você é seu. Tudo isso ligado ao seu corpo material. Asmita. Raga, apego aos objetos de desfrute dos sentidos. Também bem claro. E dvesha e dura abhinivesha são bem complicados. É quando a gente tem ódio ou aversão a situações desagradáveis ou adversas. Esse aqui para mim é prato cheio, assim, eu como nesse prato todo dia. Estou o tempo todo reclamando de situações desagradáveis ou adversas. Então isso é anata. Que Krishna diz, matras pastas tu kanteya sitos na sukha dukada agama paino lityas tam stitiksha sabharata. Ele está falando para Arjuna. Bharata, Arjuna, você tem que fazer titiksha, você tem que tolerar essa coisa da dualidade. Se você vai ficar eufórico na felicidade, vai ficar deprimido na alegria, na tristeza, então você não está entendendo nada. Né? Isso, Srila Siddhara Maharaj dizia, Srila Bhakti Siddhara Goswami Maharaj, cujo desaparecimento, né, vai ser em breve, ele dizia, todo o ambiente é favorável. E dur abhinivesha, apego a atividades pecaminosas ou absorção nelas. Então a gente vê que alguns devotos, alguns praticantes, aqueles que estão tentando praticar bhakti, mantêm apego a algumas atividades pecaminosas. Né? Tipo, um exemplo distante, não acontece mais, não sei o que essa pessoa está fazendo hoje em dia, mas essa pessoa fazia contrabando para poder arrecadar fundos para a consciência de Krishna.
Então, atividade pecaminosa. Você está enganando outros seres humanos, né? É um dur abhinivesha. Então, se você estuda cientificamente, você entende por que ela fazia isso. Estava cantando o santo nome, esse anato estava lá e ela, volta e meia, ela se absorvia nessa atividade. Depois, a gente está vendo assim, os resultados de atividades pecaminosas, né? que vão dar em anatas. O segundo tipo são os resultados de atividades piedosas. Porque se você tem punya karma, se você tem reações de vidas anteriores piedosas, você vai nascer numa família agradável, você vai ter um estado de saúde razoável, você vai ter uma condição financeira boa, né? Você vai ter muita condição de desfrutar de prazeres materiais, né? Mas isso é uma anatta, né? Porque se você tentando praticar bhakti quiser aproveitar esse resultado das atividades piedosas, você também não está entendendo o que é a consciência de Krishna, né? E aí você tem um exemplo no Shastra de grandes Vaishnavas que nascem em circunstâncias determinantes de ultra duper punya, ou atividade piedosa, mas que ocupam tudo, desde sempre ocupam tudo em serviço devocional. Aí depois a outra uttha, ou o outro resultado, né? A parada uttha. Você está sofrendo, eu estou sofrendo por causa de nama parada e de outras ofensas, né? Então esse anarta está ali, né? Eu ofendo o santo nome, eu ofendo os devotos, aí eu já recebo um resultado, fico sofrendo aquilo e aquele sofrimento me irrita e eu vou provocando mais anarta, né? E depois o final é bhakti uttha, que são os anatas resultantes de algo relacionado a bhakti, né? Como o Gurudeva explica várias vezes, assim, se você pratica bhakti, muitas pessoas vão vir e vão, aqui uma doação para você. Vem você vestido de monge na rua, vem te dar uma doação. Ou vem você vestido de monge e muitas vêm oferecer adoração. Você é uma pessoa santa, né? Deixa eu oferecer um incenso, deixa eu tocar seus pés. E pratista, o prestígio que isso representa, né? Você está lá pregando, está fazendo seva e fala, olha o Prema Bhakti, olha, ele distribui livro, ele é muito bom devoto, é muito dedicado, ele adora a deidade. Pratista, né? Então, mas tem um detalhe, que essas coisas, o ganho material, a adoração e o prestígio, elas resultam da prática de Sakama Bhakti e Sopadika Bhakti, né? Sakama Bhakti, o próprio nome já diz, você pratica Bhakti, mas ao mesmo tempo você tem um monte de desejos materiais simultaneamente, mais redundante impossível, né? E Sopadika Bhakti significa você pratica Bhakti condicionalmente. Eu vou praticar Bhakti num lugar onde todas as pessoas sorriam para mim. Ou vou praticar Bhakti... Na Índia eu não vou. Porque na Índia eu vou passar por um monte de perrengue, então eu não vou praticar Bhakti na Índia. Mas o Gurudeva falou que o Dhamma... Não vou para a Índia. De forma alguma. No dia que eu tiver condição de ir para a Índia, ter um carro com ar-condicionado e ficar em hotéis com banheiro ocidental, aí eu vou para a Índia. Então isso é Sopadika Bhakti. Exemplos engraçadinhos, né? Então assim termina aqui, a gente acabou não lendo Manaxixa, passamos um pouco do tempo, desculpe a empolgação, espero que vocês tenham aproveitado. E nós podemos em breve fazer perguntas, hein? Atenção, viu? Muita atenção com a nossa escolinha do Hridaya Mandira. Queria agradecer a vocês a paciência de estar participando. E amanhã, como vocês sabem, a gente também se encontra, amanhã quarta-feira. A gente vai ler o belíssimo Brihad Bhagavatamrita. Mas amanhã a gente vai ler sim, viu, gente? Pelo amor de Deus.
Nitai Go Premanandi. Quer cantar um pouquinho, mamãe? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Shiva Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Jaya Guru Deva, Guru Nitai Go Premanandi, Giriraj Maharaj ki, Srila Prabhupada Patita Pavana ki, Srila Gurudev ki, Go Premanandi, Vancha Kalpa Tarubhishcha, Kripa Sindhu Bhayavacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha, Radhe Radhe.